A voz de Deus e creia. Amém. Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Para mim é sempre uma satisfação estar cooperando com este programa Viva com Deus, este nobre programa que tem alcançado tantas vidas, tantas famílias, tantos lares, tem edificado muitas pessoas. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Antônio Silva, por ele me convidar para estar aqui. Reconheço as minhas limitações diante de sua pessoa, pastor, mas eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, pela consideração, e louvo ao meu Deus, ao meu amigo Espírito Santo, por inquietar o Senhor, dirigir o Senhor para me convidar. Para mim é sempre uma satisfação. Quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão e amigo, irmão Cipriano Tagino, que sempre está conosco nas quartas-feiras aqui, essa companhia abençoada da parte de Deus, um amigo que Deus tem colocado no nosso caminho, pela vida do irmão Erivan. Deus abençoe o irmão Erivan. Meus queridos, Deus me confiou uma palavra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1. Aonde você estiver, se você tem em mãos a sua Bíblia, abra e acompanhe comigo a leitura. Deus tem algo para tratar conosco nesta noite, continuar tratando conosco. Lucas, capítulo 19, versículo 1 em diante diz: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa. Também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, meus irmãos? Eu quero ministrar a palavra nesta noite baseado no seguinte tema: o poder da graça. Falar sobre Jesus é falar sobre graça. É impossível tratar sobre o Evangelho do Reino de Deus sem tratar sobre a aplicação da graça e os benefícios dela. Quando lemos o Evangelho de Lucas, nós iremos observar um evangelho escrito em meados do ano 60, 63 depois de Cristo, que vai tratar sobre Jesus sendo o Salvador divino humano. Lucas, ele vai tratar sobre a pessoa de Cristo como homem, o homem que exerce o ministério, mas também tratará sobre o Cristo, Filho de Deus, Redentor, Libertador, Resgatador da humanidade que estava perdida nas cadeias do pecado, estava aprisionada nas cadeias do pecado. Então Lucas vai tratar sobre este Jesus, Salvador divino humano. Meus irmãos, eu quero ser rápido na aplicação, porque Deus vai esmiuçar algumas coisas neste texto. Observe que é um texto muito conhecido. E quando lemos este capítulo 19, nós iremos nos deparar com um homem chamado Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu aqui, no capítulo 19, ele é conhecido como o publicano, Zaqueu, o publicano. E o versículo 1 do capítulo 19 vai dizer a seguinte narrativa. Lucas escrevendo, ele diz: E, vírgula, tendo Jesus entrado em Jericó, vírgula, ia passando. Quando nós lemos este capítulo 19, nós iremos observar um Cristo que está em plena atividade. Nós iremos observar um Jesus que está se movimentando. E observe que esta movimentação de Jesus em Jericó, ia passando em Jericó, é posterior de um milagre ocorrido de versículos anteriores, aonde o cego de Jericó, ele teve a sua visão restaurada por Jesus, e depois deste milagre, desta cura, nós iremos nos deparar com Jesus entrando em Jericó.
Observe, queridos, que entrar em Jericó vai nos trazer a ideia e a meditação bíblica que Jesus agora está entrando em um território para realizar um propósito específico. Por quê? Você diz isso, Thales? Porque Jesus, irmão Cipriano Targino, ele nunca percorreu em seu ministério sem ter uma finalidade naquilo que ele iria fazer. Jesus sempre teve propósitos específicos para realizar milagres, prodígios, a propagação do evangelho do reino para que o Pai fosse glorificado. E observe, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, Jesus estava em movimento. Então nós iremos observar que Cristo, ele está se movimentando. E Thales, qual é a palavra que você tem para nós nesta noite? Eu quero dizer para você que Jesus está agindo, ele está em plena atividade, ele está em movimentação. Observe que o versículo 1 vai tratar sobre um Cristo que está em movimentação. E o versículo 2, Lucas vai escrever dizendo: e eis que havia ali. O que é que estava ali? Um homem, criatura, criação, chamado Zaqueu. Uma criatura que tinha nome, um homem que tinha nome. E o que era Zaqueu? Zaqueu era chefe de quê? Dos publicanos. E ele era o quê? Rico. Observe que a condição financeira de Zaqueu é elevada. Observe que o versículo 2 vai tratar sobre uma patente que ele tem. Observe aqui que no versículo 2, a Bíblia vai tratar sobre alguém que não é anônimo. É alguém que é conhecido. É alguém que tem nome. Observe que aqui nós iremos observar essas características expressas por Lucas no versículo 2. E o versículo 3, a Bíblia diz: e este Zaqueu, que era publicano, que era rico, no versículo 3 diz que ele procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia. Nós iremos observar que ele tinha patente, ele tinha uma condição elevada, mas ele tinha deficiências, ele tinha impossibilidades. Primeira deficiência, a deficiência espiritual de Zaqueu, porque a alma de Zaqueu estava desembocando a sua vida, estava sendo conduzida para a perdição, a deficiência espiritual. E quando nós meditamos no poder da graça, o lindo da Bíblia é porque a graça abraça quem não realmente tem graça para a sociedade, porque a sociedade tende a valorizar quem tem graça, pessoas que têm status, pessoas que ao olhar humano têm uma graça de atrair a atenção. Mas eu não estou falando desta graça que atrai, desta graça que promove sorriso. Eu estou falando da graça de Cristo, que é a misericórdia para uma pessoa imerecida, que foi liberada pelo Evangelho e pelo Cristo que nós servimos. A graça de Deus, a misericórdia de Deus derramada sobre o miserável pecador. Então o versículo 3 diz que Zaqueu tinha desejo de ver Jesus, mas Zaqueu não podia. Por quê? Por causa da multidão. Eu falei para vocês que a primeira deficiência de Zaqueu é a deficiência espiritual. Nós iremos observar que o versículo 3 vai tratar, pastor Antônio Silva, de um impedimento. Qual é o impedimento? O impedimento é a multidão. E em terceiro lugar, a Bíblia diz que Zaqueu também tinha uma pequena estatura. Primeiro ponto, deficiência espiritual, alma que estava desembocando para a perdição. Segundo ponto, a multidão estava impedindo Zaqueu de ver Jesus, de chegar até Jesus. E terceiro ponto, Zaqueu, ele era de pequena estatura. A graça, ela alcança quem tem deficiências. A graça alcança quem tem debilidades. A graça alcança os desprezíveis. A graça alcança os necessitados. A graça alcança os perdidos. Você me ouve nesta noite e eu estou pregando para você que está olhando para si, fazendo uma introspectiva,
e está dizendo: Deus, eu já errei tanto, eu já pequei tanto, eu não tenho condição mais de ser alcançado por ti, eu não tenho mais condição de ser alcançado pela tua palavra, eu não tenho mais condição de ser perdoado porque eu errei tanto, eu já tropecei tanto nas pedras da vida, que eu não tenho mais chance de recomeçar. Mas escute o que Deus te comunica pela palavra. O Jesus dos recomeços, ele está entrando em Jericó e ele está em plena movimentação. Glória a Deus, o que eu estou dizendo para você nesta noite é que através dessa transmissão deste programa Viva com Deus, Jesus, ele está indo de encontro a você e está dizendo: a minha graça, escute bem, a minha graça promove recomeços, a minha graça promove continuidade de histórias, a minha graça promove restauração de vidas. Observe que Zaqueu tinha vários impedimentos e no versículo 4 a Bíblia diz que ele mesmo tendo uma deficiência espiritual, versículo 3, mesmo a multidão impedindo, mesmo a sua estatura sendo pequena, o versículo 4 diz, pastor Antônio Silva, e correndo adiante. Observe que Jesus ele entra e está passando. Zaqueu tem impedimentos, mas ele não deixa o impedimento frustrar a sua intenção de se aproximar de Jesus. O versículo 4 diz que Zaqueu corre adiante. Corre adiante. O que é que nós aprendemos aqui? Jesus, ele tem a graça para te dar, mas você também tem que querer receber essa graça. Por quê? Porque a graça, queridos, não é imposta. A graça, ela é proposta pela palavra. Uma coisa é eu impor algo a você, forçar você a receber, a aceitar, a ter. Outra coisa é eu te propor e você aceitar de bom grado. Quando você aceita de bom grado a graça, ela vai modificar a estrutura da tua vida. Primeiro, você é alcançado pela graça, você tem o perdão liberado da parte de Deus. Os seus pecados são perdoados, mais escabrosos que seja, um pecado mais horrível que você tenha cometido, mas a graça quando te alcança, ela te promove perdão. Eu quero dizer para você que está desviado da caminhada, que cansou na fé, você até mesmo que não é crente, nunca veio a um templo de uma igreja evangélica, mas está ouvindo essa transmissão agora. A graça te alcança, mesmo você estando em um mar de defeitos. A graça te alcança, mesmo você submergido em um poço de pecados. A graça te alcança, mesmo você estando no charco de lodo. Mas Deus me usa para te dizer: você tem que aceitar a graça de bom grado, reconhecendo que Jesus é o teu único, suficiente Salvador da sua vida. Zaqueu, ele corre adiante. O que é isso? Desejo. Zaqueu, irmão Cipriano Targino, ele tinha desejo de ver Jesus, de estar ali para observar Jesus. Mas a Bíblia diz que Zaqueu apenas não corre, Zaqueu ele sobe. O que é isso? Desejo e esforço. Desejo e esforço. Não adianta apenas correr se você não tem desejo e não tem foco no teu propósito. Tem muitas pessoas que correm sem propósito, mas tem outras pessoas que caminham com finalidade. Às vezes é melhor caminhar com propósito do que correr sem propósito. Quem sabe você está correndo demais, mas está faltando um propósito específico para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas tem pessoas que estão caminhando e estão com um propósito específico. Zaqueu está correndo e tem um propósito. Qual é o propósito? Eu vou subir uma figueira brava. E observe que eu estava estudando um pouco sobre a figueira brava e às vezes nós ficamos a nos indagar, pastor Antônio Silva, o que era na verdade uma figueira brava. Escute, figueira brava, queridos, era o famoso sicômoro. O sicômoro era uma árvore frutífera de qualidade inferior.
Essa árvore, queridos, ela produzia um fruto que se assemelha ao figo. Produz diversas safras por ano. Mas como o seu fruto era de qualidade inferior, irmão Cipriano, esse fruto era consumido pela classe mais baixa da sociedade. Olha, pastor Antônio Silva, com uma palavra incrível. Um homem que era publicano, ele era rico, chefe dos cobradores de impostos, agora tem que subir numa figueira brava, aonde as pessoas de classe baixa se alimentavam do fruto. O que é isso? Quebra do eu. Tem horas, glória a Deus, que nós devemos quebrar o nosso eu para que Jesus nos alcance. Zaqueu, ele vai subir na figueira brava. E ele subindo, a Bíblia vai dizer que ele sobe para ver Jesus, porque havia de passar ali. Zaqueu tinha ciência de que quem ia passar ali não era um homem qualquer, quem ia passar ali era Jesus. E falar sobre Jesus de forma nítida, de forma direta, de forma clara, é falar sobre graça. E a mensagem é o poder da graça, a eficácia da graça. E quando falamos sobre o poder da graça, nós entendemos que esta graça, quando ela é manifestada, ela promove um movimento, ela promove um estrondo, ela promove um rebuliço. E observe que aonde a graça estava, que era o próprio Cristo, e o pastor Antônio Silva já diz que aonde Jesus estava, multidões acompanhavam. Eram centenas de pessoas, eram milhares de pessoas. Por quê? Porque ele era a própria graça. O lindo da Bíblia é porque quando falamos de Jesus, a presença de Jesus atrai os espectadores, mas a presença de Jesus também atraía os adoradores. E eu quero perguntar: quem é você hoje? Você, neste momento que você ouve esta transmissão, quem é você? Você é o espectador ou você é o adorador? Observe, tem gente que tem patente, mas é apenas espectador. Tem pessoas que não têm patente nenhuma, mas é adorador. Qual é a diferença, Thales, do adorador para o espectador? O espectador, quando está no culto, pode ser o pregador mais simples que for, mas ele dá glória, ele diz aleluia, ele fala em mistério, ele se concentra com o céu. Diferente do grupo dos espectadores. O grupo dos espectadores, quando estão na igreja, eles analisam a mensagem, eles criticam o culto, eles criticam a dirigente do conjunto, criticam o pastor que dirige o culto, não se concentra no céu, não se concentra com o sagrado, não se liga nas mansões celestiais e não recebe nada, entra vazio e sai mais vazio. Mas o crente adorador, ele pode entrar até com certos defeitos, mas ele diz: Senhor, eu quero ser consertado por ti hoje. Ele pode até entrar cansado, mas quando ele sai fortificado. Eu estou pregando para as pessoas que estão me ouvindo, mesmo com deficiência, mesmo com defeito e mesmo com cansaço, não são espectadores, são adoradores. Voltando para a mensagem, para a aplicação dos versículos posteriores, a Bíblia diz no versículo 5: e quando Jesus, pastor Antônio Silva, chegou àquele lugar, eita, que a chegada de Jesus é tremenda. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, irmão Cipriano, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa. A expressão da onisciência de Deus. A Bíblia não vai dizer que Jesus tinha diálogo com Zaqueu. A Bíblia aqui não diz que Jesus conhecia Zaqueu. A Bíblia apenas diz que Zaqueu sobe na figueira brava e Jesus se dirige a ele pelo nome. Jesus te conhece pelo teu nome. Jesus conhece você pelo nome. Você até diz: eu sou anônimo. Aonde eu estou, aonde eu passo, parece que eu não existo. A minha presença não promove nada, não provoca nada em ninguém. Mas Jesus, ele te conhece. E ele diz: Zaqueu, desce depressa. Ordem! Aqui não foi um pedido, aqui foi uma ordem. Jesus diz: desce depressa. Movimente-se para chegar até a mim. Jesus está dizendo: desce depressa, porque hoje não é amanhã. Hoje me convém pousar na tua casa.
Observe que a ordem de Jesus para Zaqueu é para descer. Movimentação, obediência. O poder da graça é liberado na medida que você obedece ao Deus da graça. O poder da graça é concedido na medida que você obedece o Cristo, que libera a ordem. Desce da figueira, desce do eu, quebre o ego e se aproxime até Jesus. Vá para os pés de Cristo, se aproxime nos pés de Jesus. Por quê? Porque tem benefício. Irmão Cipriano, toda vez que Jesus se aproximava de alguém, ele trazia benefícios. Observe que os necessitados, quando se deparavam com Jesus, eles eram beneficiados, eles eram curados, eles eram alcançados por milagres. E Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, o benefício que eu tenho para te dar é para que eu esteja na tua casa. Nós iremos entender aqui que a graça, chamada o próprio Cristo, está dizendo para Zaqueu, um homem desprezível pela sociedade, que ia pousar em tua casa. Olha o que Deus me dá aqui para entregar para você. A salvação foi gerada, não apenas em Zaqueu, mas a salvação foi gerada na casa de Zaqueu. E recebe esta palavra profética. Jesus, ele está gerando salvação na tua casa. Eu estou pregando, pastor Antônio Silva, nesta noite, e tem muitas irmãs, muitos homens, muitos filhos, muitos pais orando: Jesus, entra na minha casa. Jesus, quebre a idolatria da minha casa. Jesus, quebre a soberba, a prepotência do coração dos meus parentes, para que eles se voltem a ti, para que eles obedeçam a ti. Olha o que Deus te diz: ele vai começar a quebrar alguém, ele vai começar a triturar alguém. Escute o que Deus te comunica. A palavra de Deus nesta noite é: por causa da tua oração, uma ordem está sendo liberada em benefício da tua casa. Hoje, glória, me convém pousar aonde? Em tua casa. Especificidade. Benefício de forma específica. Escute, não é na casa do vizinho. Jesus diz: eu vou pousar na tua. Não é na casa do vizinho B ou C, é na tua, Zaqueu. Desce. Versículo 6, Zaqueu, pastor Antônio Silva, ele se apressa e desce e recebe com júbilo. Observe, e apressando-se, desceu. Obediência. Quando eu aprendo a obedecer, eu recebo a graça. Ele recebe Jesus não de forma forçada, mas ele recebe Jesus como o pastor Antônio Silva, ele recebe Jesus com júbilo. E a Bíblia diz que ao redor começaram a observar e disseram assim: rapaz, como é que pode Jesus entrar na casa de um homem pecador? E a Bíblia vai dizer depois: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: meu Senhor, Senhor, se eu defraudei dos pobres alguma coisa, eu vou restituir de forma quadruplicada. Aí Jesus dizendo o seguinte para Zaqueu: Zaqueu, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Escute que Jesus está dizendo para você: não deixe de orar pelos Zaqueus da tua parentela, não deixe de clamar por alguém que está afastado, não deixe de orar por alguém que está perdido, porque Jesus está dizendo: eu não desprezo. E escute uma frase que Jesus me deu: Jesus é especialista em investir nos desacreditados. Tem alguém da tua casa que tu não acredita mais que pode ter mudança, mas escute a palavra, Labaracama da Choribigai. Ele é especialista em investir nos desacreditados, e ele é também especialista em tratar com os rejeitados. Escute bem, te prepara, porque haverá um tratamento específico na vida de alguém. Deus vai começar a quebrar alguém. Escute, não questione a Deus a atuação dele, porque tu oraste e Deus está te respondendo: eu vou quebrar para não perder. Eu vou quebrar para não perder. Mas te prepara, porque haverá um tempo de crescimento e de investimento. E para encerrar a minha participação, Jesus diz no versículo 10: porque o Filho do Homem
veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu quero dizer para você, já vou passar para o pastor Antônio Silva agora, que já deu o horário. Você que está afastado da igreja, você que está desviado dos caminhos do Senhor, não perca mais tempo. Desce da figueira depressa, porque hoje Jesus está dizendo: tem salvação, porque a minha graça tem efetividade, a minha graça tem eficácia e a minha graça promove investimento. Se você está pelas redes sociais, agora no Facebook da CPAD, agora digite nos comentários: eu quero aceitar a Jesus como um Salvador. Eu não sei se você está dirigindo, eu não sei se você está trabalhando, está tirando portaria, não sei se você está fazendo Uber agora, mas Jesus está dizendo para você: volte depressa, desce da figueira. Você não pode mais ficar fora da casa do Pai, é tempo de recomeço, mas você tem que aceitar a graça de bom grado e obedecer a ordem de Jesus. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor. Glória a Deus, irmãos, pela mensagem poderosa da parte de Deus. Nós vamos ouvir um hino pedido aí. Creia na voz do cantor Zé de Paula, mas antes vamos atender um telefone aqui. Alô? Alô? Caiu a ligação? Na voz do cantor Zé de Paula, esse louvor que foi pedido aí por um dos irmãos aí que passou por aqui. Creia! Glória! Deus ainda é o mesmo ainda, Ele é. Creia, suas promessas não falham. Passa tudo na vida, mas suas promessas não hão de falhar. Creia, Deus conhece tua vida, porque está abatida tua vida se Deus é fiel. Creia, nem tudo está perdido. Para vencer desafios tu não estás só, tens um Deus. Creia que todo problema um Deus te resolve. Até o impossível, nosso Deus